A Agricultura BR começa agora e nesta edição você vai conferir como é que vem as vendas de produtos norte-americanos como soja, milho e trigo. Estados Unidos dão início ao plantio da safra de milho, temporada 2018-2019. Vamos conhecer algumas maneiras de ter repelentes naturais aplicados às lavouras de algodão, milho e soja. E em São Paulo, a poda extensa nos cafezais em 2017 eleva em quase 40% a produtividade neste ano. Tem previsão de safra para o café no Brasil, mercado físico futuro. Começa agora o Agricultura BR. Uma boa tarde para você. A Agricultura BR começa agora trazendo os destaques para a soja no Brasil. Maior área de cultivo de soja brasileira é o estado do Mato Grosso, é o maior produtor, com uma estimativa de produção, de acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, acima de 31 milhões de toneladas. Vamos saber agora como é que vem algumas situações importantes, primeiro de colheita e também de comercialização da soja. Confira conosco dados do IMEA para o estado do Mato Grosso. Colheita praticamente conclusa, por lá 97,5%, algumas regiões isoladas ainda não tiveram o processo completo. Produção estimada em 31 milhões e 700 mil toneladas e uma comercialização que avançou bem agora no mês de março, chegando a 71,4%. O IMEA apontou ainda que restam poucas áreas a serem colhidas e a projeção é que o processo seja concluído a partir da segunda quinzena do mês de abril. Comercialização, portanto, em 71,4%. Mês de março teve uma disparada muito boa na comercialização, não só no Mato Grosso, mas em todo o país. Começo de abril também. Entretanto, teve agora uma ligeira queda para os valores negociados em relação aos prêmios pagos para a soja nos portos nacionais. Durante a Tecnoshow Comigo, que está acontecendo nesta semana em Rio Verde de Goiás, a BASF apresenta um fungicida que é uma ferramenta voltada ao controle da ferrugem asiática das lavouras. O repórter Kleber Rabelo mostra pra gente agora. E a BASF está apresentando um novo fungicida aqui na Tecnoshow Comigo 2018, que acontece em Rio Verde, no interior do estado de Goiás. Quem vai falar um pouco sobre esse fungicida é o Laurício Moraes, da parte de desenvolvimento técnico da BASF. O Versátilis é um novo fungicida que a BASF está trazendo para o mercado de soja. A BASF, como a empresa líder em pesquisa, líder mundial em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, trouxe para o mercado da soja esse ano o fungicida Versátilis, que é um novo conceito para o manejo da principal doença da cultura da soja nos cerrados, que é a ferrugem asiática. E esse conceito já é empregado na cultura do trigo, em culturas de inverno na região sul do Brasil, e tem uma alta usabilidade desse composto nessa cultura do trigo. Haja visto que a doença principal é a ferrugem do trigo, a Puccinia tritice. E para nós aqui do Cerrado é muito importante nós termos mais ferramentas visando o manejo dessa ferrugem, haja visto que ao longo dos anos é sabido por todos que é a doença mais importante, a doença mais estudada. Então, para esse segmento de controle efetivo da ferrugem, a BASF trouxe nessa safra 2017-18 o fungicida Versátilis. O que ele tem de diferente dos demais fungicidas já do portfólio da BASF? O grande diferencial do Versátilis frente aos novos compostos que estão vindo e principalmente os novos fungicidas que a BASF vai lançar é que realmente ele é um fungicida que tem um apelo um pouco mais curativo, né? E é importante nós ressaltarmos que o produtor ele não deve confundir a curatividade com aquela questão do fungicida erradicante. Então ele deve ser aplicado justamente nas primeiras infecções, né? Como que o produtor vai identificar isso? Ele vai identificar justamente pelos órgãos de pesquisa oficiais. Aqui na nossa região temos vários órgãos, temos a FESURV, temos várias empresas cadastradas no Ministério da Agricultura para fazer essa identificação. Assim que o produtor ficar sabendo das infecções de ferrugem na região, aí sim ele deve
começar a iniciar as aplicações do Versalhes, porque ele é um fungicida que tem uma ação curativa da ferrugem na soja. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Kleber Rabelo para o SBA. Falta pouco para que o estado do Paraná conclua a colheita da safra de soja. As atividades por lá estão na reta final, de acordo com o boletim divulgado nesta quinta-feira pelo Departamento de Agricultura do Estado. Os números mostram que a área colhida até o momento alcança 91% do total plantado, ou cerca de 5 milhões de hectares. Se o clima continuar seco por lá nos próximos dias, é bem provável que em breve o estado paranaense termine essa fase de colheita da oleaginosa. E apesar de uma área ligeiramente superior à temporada passada, a estimativa é de um resultado de produção 4% inferior ao ciclo 2016-2017. Isso acontece principalmente por conta do atraso no início do plantio e condições climáticas desfavoráveis que alongaram o processo no campo. Vamos ver então como é que fica esse quadro de acordo com o DERAL para o estado do Paraná, que falando de soja, temporada 17-18, com uma área de 5.440.000 hectares, 3% acima da última temporada, uma produtividade média de 58,53 sacas por hectare, é uma boa produtividade quando comparado a outros estados brasileiros, mas no estado do Paraná é 7% inferior à temporada passada. Com isso, a produção fica menor também, estimada em 19.110.000 toneladas ou 4% abaixo daquilo que foi registrado na temporada 2016-2017. E a gente traz em destaque agora a participação do público de casa no quadro Agricultura BR Responde. Participação do estado do Paraná, vamos saber quem está conosco aqui hoje. Nós temos aqui participação do país inteiro. Hoje é a Vera Lúcia de Cornélio Procópio, do estado do Paraná. E olha só, gostaria de saber quando voltam as chuvas no Paraná. Sou da região de Londrina. Pergunta da Vera Lúcia. Bom, a gente comentava há pouco, né, Fabiano, que o clima seco tem ajudado nas atividades de colheita por lá, mas tem gente que já está sentindo falta da chuva, como a telespectadora Vera Lúcia. Quem vai trazer em destaque para a gente, para você, Vera, como ficam as condições por aí, é a Graziela Gonçalves. Boa tarde a todos que nos assistem. Vamos agora responder a pergunta da nossa telespectadora Vera Lúcia, que fica em Cornélio Procópio, lá no norte do estado do Paraná. Ela quer saber como é que fica o tempo nos próximos dias. Olhando aqui na imagem de satélite, dá para ver que o tempo está bem seco em todo o estado do Paraná e, inclusive, o índice de umidade do solo já está começando a cair um pouco mais. Ao longo desses próximos dias, a previsão até será de chuva, mas as chuvas mais significativas devem ocorrer principalmente no leste do estado. Nas áreas mais ao norte, o acumulado pode chegar até os 15 milímetros, o que melhora um pouco as condições do solo. Já para o próximo período, que vai do dia 18 ao dia 22 de abril, a expectativa é que a chuva siga bastante mal distribuída e teremos ainda muitas aberturas de sol. O acumulado mal deve passar dos 5 milímetros. Até o dia 27 de abril, ainda não há expectativa de chuvas volumosas para o norte do estado do Paraná e deve continuar assim até o final do mês. Daqui a pouco a gente volta com mais previsão do tempo. Obrigada, Graziela, e obrigada também a Vera Lúcia. Um abraço a todos por aí em Cornélio Procópio. Este foi o Agricultura BR Responde.
E por aqui o Agricultura BR agora fala a respeito do cenário internacional, principalmente lá nos Estados Unidos. Essa semana tem sido bastante movimentada, teve relatório de oferta e demanda, isso, claro, mexe muito com o mercado. E nesta quinta-feira, como tradicionalmente ocorre, o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou os seus números para as vendas e exportações de soja, trigo, milho e outras culturas até o último dia 5 de abril, na semana encerrada em 5 de abril. Para a soja, teve um bom volume de vendas. É o que a Agricultura BR mostra agora, trazendo aqui o que aconteceu na semana encerrada em 5 de abril, uma venda semanal total expressiva de 1.510.476 toneladas. A safra alcança 52.990.000 toneladas, se aproximando da meta de 57.150.000 toneladas da oleaginosa, como você pode observar aqui nos dados apurados pelo Agricultura BR. Vamos saber agora como que a Bolsa de Chicago ela reagiu em relação aos dados divulgados hoje mais cedo, por volta das 9 horas no horário de Brasília. Você confere comigo aqui os números agora que o Chicago está divulgando neste momento. Lembrando que Chicago teve bastante movimentação em relação a esta semana por conta daquilo que foi acontecendo durante os últimos dias. O Departamento de Agricultura norte-americano, como nós dissemos, divulgou seus dados na última terça-feira e ele é considerado bastante altista. Isso principalmente no fator nos Estados Unidos, por conta de uma leve redução em torno dos estoques norte-americanos de soja e também em torno da produção global, uma redução de 4 milhões de toneladas, motivada pelo corte na estimativa de produção da Argentina, que é de 7 milhões. Veja conosco, então, como é que vem os números relacionados à soja na Bolsa de Chicago. Estamos vendo agora ganhos, uma recuperação. Nesta última quarta-feira, ela acabou fechando com um ligeiro recuo, mas temos hoje aqui uma recuperação forte entre 7 e 10 centes de dólar nas posições de mais curto prazo. A posição de maio é aquela que tem a maior liquidez, vem com 10 dólares e 69 centes por bushel. Julho, 10 dólares e 68 centes mais 6 por bushel. Agosto, 10 dólares e 59 centes o bushel. E novembro, 10 dólares e 54 centes por bushel. Assim vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago neste momento. Atenção para o dólar aqui no Brasil, que depois de subir alto na última semana, fechar acima dos 3,40, vem em recuo nestes últimos dias. Na manhã desta quinta-feira, estava operando com um movimento de baixa. Vamos saber se os negócios continuam assim. A queda acontece, ela é bem fraca no momento, mas ainda assim vem com tendência negativa de 0,01% agora, com a moeda cotada a R$ 3,38 mais 7. E o Agricultura BR vai agora para o primeiro intervalo desta edição. Não se esqueça de participar do programa com a gente, mandando mensagem pelo aplicativo WhatsApp. Você manda sua pergunta, comentário sobre alguma questão que a gente está abordando aqui, ou também fotos e vídeos da sua produção. O nosso número é o 67 99656 2266. E daqui a pouco no Agricultura BR você vai conhecer algumas soluções de combate a pragas que atingem as lavouras brasileiras de soja, milho e algodão. Esta e outras informações é daqui a pouquinho, depois do intervalo. Quem é do agronegócio já está acostumado a ver as análises de mercado da Rural Business nas redes sociais. E agora vai poder ver as famosas análises de áreas estratégicas para os mercados de soja, milho e boi no celular. E além dos vídeos diários, você pode consultar gráficos personalizados por períodos e ver cotações por estado em tempo real. Afinal, são mercados que mudam em questão de minutos. E assinar RB Vídeo é simples, fácil e rápido. São apenas 3 passos. 1. Informe seu CPF e crie uma senha. 2. Escolha o plano que melhor atende suas necessidades. 3. Faça seu cadastro completo e pronto. Agora é só acessar RB Vídeo, baixar o aplicativo, assistir às análises e ter acesso a cotações e oscilações por estado nos mercados de soja, milho e boi. Tudo isso de onde você estiver e até de modo offline, caso esteja em região fora da cobertura da internet. Assine a partir de R$ 9,90 e garanta já o preço promocional de lançamento. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Leilão judicial de imóveis urbanos em várias cidades do país com até 37% de desconto. São terrenos, apartamentos e casas, desde Sousa, na Paraíba, a Niterói, no Rio de Janeiro.
De Paulista, no litoral de Pernambuco, a Contagem em Minas Gerais, passando por capitais como Salvador, João Pessoa e São Paulo, além de Guarulhos, Santos, Bauru, Araraquara, Nova Lima, Betim, Ribeirão Pires, São José de Ribamar, Nossa Senhora do Socorro, Pindamonhangaba e Camaçari. Entre no site da Sato Leilões, faça o seu cadastro o quanto antes, depois de aprovado, escolha o imóvel e dê seu lance. O encerramento será às 10 horas da manhã do próximo dia 20. Não perca mais esta grande oportunidade de bons negócios em parceria com a Sato Leilões e o Banco Santander. Com animais filmados nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, o leilão virtual Qualidade Total traz para você 3.000 animais para cria, recria e engorda. Dia 22 de abril, domingo às 14 horas. Você confere uma seleção preparada para você valorizar ainda mais seu rebanho. Não perca! Leilão virtual Qualidade Total. 22 de abril, domingo às 14 horas. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. A tecnologia digital está transformando o agronegócio. Uma revolução que inspira desafios dentro e fora do campo. E a Agro Brasília, Feira Internacional dos Cerrados, será o lugar certo para conhecer, adquirir e experimentar essas novas tecnologias. Serão centenas de expositores de máquinas, implementos, pecuária, veículos e insumos, além dos seminários, financiamentos, espaço da agricultura familiar e muito mais. De 15 a 19 de maio. Agro Brasília 2018. Tecnologia digital em favor do campo. A resistência de pragas a inseticidas tem exigido um uso integrado de outros produtos nas lavouras. Uma das alternativas mais eficientes que tem sido aplicadas tem sido a manipulação de produtos de origem natural, principalmente aqueles de origem vegetal. Fabiano Reis conversou sobre este assunto com o pesquisador Silvio Fávero, que é o que a gente vai acompanhar na entrevista agora. A Agricultura BR agora na entrevista trata de um assunto bem interessante, que são pesquisas voltadas ao desenvolvimento de inseticidas naturais, de certo modo, para combater pragas que atingem as mais variadas culturas no campo. Essas pesquisas acontecem em diversos tipos de instituições, inclusive nas universidades. E é um professor universitário que nós temos aqui, o professor Silvio Fávero, da Uniderp, vai falar a respeito de um assunto, porque tem mais de 15 anos, 17 anos de pesquisa sendo desenvolvida na universidade e tem atingido alguns resultados muito interessantes para pragas que atingem a soja e que atingem o milho principalmente. Professor Silvio, boa tarde. Boa tarde, agradeço a oportunidade de poder falar do meu trabalho aqui com vocês. Como que essas pesquisas têm sido desenvolvidas e aonde que ela tem sido mais aplicada, professor? Então, a nossa equipe de trabalho, eles têm buscado informações sobre os inseticidas botânicos, normalmente no conhecimento popular. E depois a gente pega essas ideias e transforma isso em projeto de pesquisa. O nosso trabalho ele tem feito com algumas plantas bastante conhecidas do produtor rural, mas sem a função científica, sem a atividade científica. Então, por exemplo, nós trabalhamos com eucalipto, extraímos esse óleo do eucalipto e testamos se ele, de fato, controlaria determinadas pragas no campo. Professor, em relação a algumas pesquisas, eu estava lendo alguma coisa a respeito da universidade, gorgulho do milho, por exemplo, uma praga que acaba sendo bastante difundida, entre outras. O que tem sido feito, dentro desses desenvolvimentos de campo da pesquisa do universitário? Então, nós temos trabalhado com o gorgulho do milho, o Citófilos EA+, já, como se disse, há mais de 17 anos. E nossos resultados mostrou que não só um efeito de inseticida, que é um fator que todo mundo pensa, mas também até um fator repelente e antialimentar. Por que a gente tem trabalhado isso? Porque a repelência e o antialimentar, o risco de resistência é muito pequeno, diferente da ação inseticida que poderia levar à morte e à resistência ao produto. Então a gente tem buscado plantas que tenham não só o efeito inseticida, mas o repelente e a atividade alimentar. E já temos uma relação mais ou menos de umas 30 espécies de plantas
que nós já trabalhamos, que tem esse efeito agora. E agora a nossa próxima etapa é tentar uma nanoformulação comercial para esse tipo de produto. Hoje é possível pensar, professor, em pesquisas que levem a desenvolvimento de produtos como esse que o senhor acabou de citar, mas no campo que traga esses efeitos de repelência, de combate, utilizando a própria cultura que você encontra dentro das propriedades rurais e também na pesquisa de maneira natural? Então, é possível sim, né? Então, a gente tem buscado não só a parte de formulações comerciais, mas também de outros tipos de extratos, né, que o produtor possa trabalhar e possa atuar no controle dessas pragas. E os nossos resultados, principalmente com a lagarta do cartucho do milho, têm mostrado que além de controlar a lagarta, né, tem esse efeito de controle de atividade antialimentar e efeito inseticida, com a lagarta do cartucho a gente conseguiu também detectar que esses produtos não afetam os inimigos naturais. Então a gente tem alguns trabalhos mostrando que no campo onde a gente pulverizou esses extratos e o óleo, nós não conseguimos detectar efeitos negativos sobre essa população desses insetos benéficos. Sobre a população da praga em si, no caso da lagarta, o inseticida, ele exerce um controle ou é uma tentativa de eliminar ele mesmo da área de cultura? Olha, a eliminação da área de cultura não tem como, não há um método. Impossível de você não há nenhum método que faça. Mas a gente conseguiu, nesses nossos experimentos de campo, manter abaixo do nível de controle, que seria em torno aí, de 17% de plantas infestadas. A gente conseguiu em torno de 6% a 7% de plantas infestadas com a aplicação desses produtos. Se a gente está falando de lagarta, é impossível, né? O produtor rural que acompanha a Agricultura BR é produtor de soja, produtor de milho, vai lembrar da Helicoverpa armígera, né? Que traz estragos, traz impactos, também sobre outras culturas e sobre essa lagarta também tem áreas de pesquisa, áreas de atuação. Então, professor. a gente deve começar a partir do meio do ano alguns trabalhos, né, com plantas que nós já testamos na lagarta do cartucho do milho e na lagarta falsa medideira. A gente vai começar a partir do meio do ano com essa lagarta Helicoverpa armígera, que é uma praga aí bastante perigosa para a agricultura, né? Ela tem trazido bastante prejuízo e já foi detectado que alguns produtos não têm segurado ela mesma, né? É necessidade de importar alguns e esses produtos ainda não têm autorização de utilização. Ela desenvolveu, pode-se dizer, resistência a algumas? Na verdade, ela é naturalmente resistente a alguns produtos. Ela já era, na sua origem, resistente. E ao chegar no Brasil, com a falta de inimigos naturais, porque ela não se adaptou ao ambiente, não tinha se adaptado ao ambiente, ou os insetos não se adaptaram a ela, então ela se proliferou muito rápido. Ela se proliferou muito rápido e os produtos que estavam aí, provavelmente ela já deve ter entrado uma subespécie, alguma raça que fosse mais tolerante a esses produtos químicos, né? Uma população mais resistente. Tá certo, professor. Para encerrar, até por curiosidade, a universidade, os campos experimentais, como é que é feito isso? Tem fazenda escola, que eu sei, mas também tem parceria com outras instituições e também com instituições de pesquisa que existem no Mato Grosso do Sul. Então, nós temos parceria, né? A gente tem parceria, apoio do governo do estado via Fundect, nós temos apoio do CNPq para o desenvolvimento, e, é claro, da universidade mesmo. No nosso laboratório, a gente montou um laboratório onde a gente mantém até esses insetos em criação em dieta artificial, para não fazer coleta constante e poder continuar o trabalho. Eles estão bem equipados, né, para esse tipo de trabalho e com esses recursos, né, tanto com essas empresas que eu falei, fundações que eu falei, com o apoio da Embrapa também, que forneceu parte do eucalipto para a gente testar, além de outras instituições fora do estado. Tá certo, professor. Obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado. E a gente volta a destacar a Tecnoshow Comigo, que está acontecendo nesta semana em Rio Verde de Goiás. O repórter Kleber Rabelo vai mostrar para a gente agora quais novidades a Agroséries Monsanto está trazendo para a edição da feira este ano. Estou aqui no stand Sementes Agroséries durante a 17ª edição da Tecnoshow, que acontece em Rio Verde, em Goiás.
A Sementes Agroceres faz parte da Monsanto e eles estão apresentando um novo produto híbrido, que é o AG8700. Vou conversar com o Antônio Carlos Silva, representante técnico de vendas. Quais são os diferenciais desse novo híbrido? O AG8700 é um novo lançamento da Sementes Agroceres para a Safrinha do Norte. É um novo conceito de híbrido. É um híbrido que tem um alto potencial produtivo, além de uma precocidade que vem ajudar o produtor a obter altos tetos produtivos. E ele traz ainda a tecnologia Pro3, que é o maior benefício para o agricultor com proteção de raiz. Tá? Então, tem a situação de doenças, mancha branca, que a maioria dos produtores enfrenta quando vai plantar o milho, colher, né? Então, tem um diferencial para esse tipo de situação? Tem. Ele é altamente tolerante à mancha branca. Ele tem uma sanidade muito boa para essa doença, que é uma das principais doenças que nós temos na safrinha, né? Principalmente em regiões altas, como a região de Rio Verde. Esse híbrido ele é próprio para esse tipo de campo aqui no estado de Goiás? Sim, é um híbrido que foi lançado para a Safrinha Norte. Ele é específico para o Cerrado. É um híbrido que para a nossa região ele se encaixa muito bem e vai entregar o que o agricultor precisa. Alta produtividade, com sanidade, aliado a uma precocidade. Muito obrigado pelas informações. Eu conversei aqui com o Antônio Carlos Silva, representante técnico da Sementes Agroceres. Kleber Rabelo para o SBA. Os Estados Unidos deram início ao plantio do milho da temporada nova 2018-2019. Da área estimada para ser destinada ao cereal neste ciclo, que é de 35 milhões e 600 mil hectares, cerca de 2% já foi semeado. É o que mostram os dados do Departamento de Agricultura do país, que trazem a expectativa até o último domingo, dia 8 de abril. Na comparação com o ritmo de plantio visto no ano passado, 3% da área prevista já estava plantada. Vamos saber agora quais são os estados que já estão cultivando milho por lá nos Estados Unidos. Nós temos aqui o destaque para o Texas, tem uma pequena área de cultivo de milho e lá o clima é mais favorável, não tem aquela situação de frio tão expressivo. Por isso o Texas chega a 58%. Já a Carolina do Norte, 13% da sua área destinada ao cultivo de milho já está plantada. Tennessee, 2%, Kansas, 2% e Missouri, 1%. Os principais estados produtores norte-americanos ainda não estão cultivando, não têm condições por conta do frio que ainda acaba acontecendo nesses estados. Vamos saber agora, já que eu falei de frio, que não deixou o estado de Illinois, por exemplo, começar a sua área de cultivo, vamos saber agora como é que está a previsão do tempo para os norte-americanos para o cultivo de milho com a Graziela Gonçalves. Bom, agora vamos saber um pouco mais dos Estados Unidos, que está iniciando o plantio do milho. Por enquanto, aqui nas imagens de satélite, a gente vê nuvens mais carregadas, espalhadas por grande parte, então, das áreas produtoras. E a expectativa ao longo desses próximos dias é que a chuva ainda continue com acumulados que podem até ultrapassar os 30 milímetros. Mas o grande problema é o frio que está sendo mais prolongado, tanto que nesses próximos 5 dias as temperaturas ainda podem ser negativas nas áreas produtoras. Para o próximo período, que vai do dia 18 ao dia 22 de abril, a chuva até continua de maneira bem mal distribuída e com acumulados em torno dos 15 milímetros. Aos poucos, a temperatura mínima já não será tão negativa, mas mesmo assim o frio continua com mínimas em torno de 4 graus e até -1 nas áreas um pouco mais ao norte. A expectativa é que esse frio deva continuar até o final do mês de abril e já começa a perder mais força, principalmente durante maio. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E por aqui o Agricultura BR segue falando sobre os norte-americanos, porque nesta quinta-feira teve levantamento de vendas e exportações apresentado como tradicionalmente acontece nas quintas-feiras. Em relação aos norte-americanos, houve uma venda confirmada de mais de 1.200.000 toneladas, cancelamento de cerca de 400.000. Com isso, o saldo ficou pouco acima de 800.000 toneladas na semana encerrada em 5 de abril. Veja aqui os dados, olha só, semana encerrada em 5 de abril, com um total de vendas de 839.914 toneladas. A safra já totaliza 48.190.000 toneladas de milho vendido e a meta de exportação norte-americana é de 56.520.000 toneladas.
Mercado futuro do milho em destaque agora. A gente segue para a Bolsa de Chicago para acompanhar os negócios nesta quinta-feira. Milho vem operando em campo positivo no dia de hoje. A alta é leve, mas segue a tendência azul. O mercado opera com a posição de maio a $3,88 mais 2 por bushel. Posição de julho, $3,96 mais 6. Setembro negocia o bushel do cereal a $4,03 mais 4, enquanto a posição de dezembro vem a $4,12 mais 6 por bushel, mostrando, portanto, valorização neste dia de quinta-feira. Bom, e a gente vai para mais um rápido intervalo agora. Eu convido você a ficar com a gente, porque ainda hoje a gente trata sobre a safra de café do estado de São Paulo, que traz uma produtividade quase 40% mais elevada neste ciclo. Bom, e você pode entrar em contato conosco, inclusive mandar foto e vídeo aí da sua produção. É simples, você manda para o 67996562266. Não sai daí, nós voltamos já. Proteja seu rebanho com o melhor indectocida. Proteja com Master LP, a ivermectina 4% da Ouro Fino Saúde Animal. Master LP combate parasitas internos e auxilia no controle de parasitas externos, proporcionando produtividade. Retenção de receita não obrigatória. Eficiência é com Master LP. Ricardo Nicolau Leilões e SBA apresentam o espaço que traz informação e negócios. Programa Boi em Pauta, às 20h30 pelo Canal do Boi. Entrevistas com personalidades do mundo agro. Comercialização de animais dos grandes criatórios do norte do Mato Grosso. Programa Boi em Pauta. Informação e negócios, às 20h30 pelo Canal do Boi. Você é nosso convidado. Realização Ricardo Nicolau Leilões. Getúlio Vargas, a estação... Vem aí o leilão mais esperado do ano com a participação dos maiores criadores. 20º Leilão Precoce Total, 14 de abril, sábado às 12 horas. Oferta de mais de 5.000 animais de corte para cria, recria e engorda. Animais de genética superior. Um evento de peso para você, amigo pecuarista. 20º Leilão Precoce Total, 14 de abril, sábado às 12 horas, no recinto da Leilosul, em Bataguaçu. Realização Leilosul. Transmissão Canal do Boi. Estamos de volta agora para falar sobre as ameaças no setor rural. Questões fitossanitárias, sobretaxa sobre as exportações e as ações envolvendo a questão ambiental do Brasil e o que é dito sobre isso no exterior. Estes são alguns dos assuntos que os parlamentares voltados ao setor rural querem conversar com o presidente Michel Temer na semana que vem. A gente vai saber mais detalhes sobre isso com Odacil Canepa. O principal embaixador do agronegócio brasileiro é o produtor rural e ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Nesta semana, inclusive, ele participa de reuniões com representantes da União Europeia na Bélgica. Em pauta, principalmente as exportações de carne. Antes de viajar, o ministro explicou como o Brasil está se defendendo. Nós temos acompanhado pela mídia mundial um trabalho feito lá no Ministério, acompanhado o que é dito sobre o Brasil fora, nessas áreas de fornecimento de alimentos. E é incrível quanto se mente e o quanto se fala das coisas que não acontecem no Brasil e que são inventadas. E isso
é o mercado, é o dia a dia, e nós temos que trabalhar, é por isso que temos que andar e está sempre muito aberto às discussões que são apresentadas com toda a transparência possível. E a bancada ruralista também está preocupada com a imagem do agronegócio brasileiro. Eles querem discutir o assunto com o presidente Temer e já marcaram um encontro para a semana que vem. Nós estamos muito preocupados com outras questões, que é o boicote dos produtos agropecuários brasileiros, né? E que nós temos que enfrentar. A agricultura brasileira está sofrendo como boi de piranha nesse processo e estão boicotando as nossas carnes, nossos produtos lá fora, enquanto que o Brasil importa. Qual é o país desenvolvido que nem tem fábrica de automóvel aqui no Brasil, que não tem fábrica de remédios, de defensivos agrícolas, de fertilizantes? E eles estão vendendo para nós livremente e boicotando os nossos produtos. Então, nós temos que o presidente da República tem que entrar nesse processo sob pena de nós falirmos a nossa agroindústria, não poder mais exportar, e isso vai gerar desemprego e o caos dentro do agro, que nós não podemos deixar de acontecer, e o presidente da República tem que entrar nesse processo. Outros produtos, principalmente grãos, também enfrentam uma campanha internacional. Um deles é a soja, que, segundo algumas ONGs, estaria destruindo regiões importantes, como o Cerrado. Temos pressão das ONGs nas regiões de Cerrado do Brasil, isso é inadmissível e nós temos que estar cada vez mais unidos. Odacil Canepa para o SBA. E a consultoria Safras e Mercado trouxe o seu levantamento para os resultados da campanha brasileira de café que está em fase de colheita. De acordo com Safras e Mercados, a temporada 18/19 deve atingir 60 milhões e 500 mil sacas de café. Um volume 20% superior ao resultado revisado por Safras da temporada passada, que foi de pouco mais de 50 milhões de sacas. Vamos ver os números também comparando com os dados da Conab, que são 2 milhões de sacas abaixo de Safras e Mercado. Veja só que a atual safra, de acordo com Safras e Mercados, deve chegar a 60 milhões e 500 mil sacas. Fica 20% acima da 17/18, com 50 milhões e 600 mil sacas. Enquanto que a Conab prevê para a temporada atual, a 18/19, que está sendo colhida, 58 milhões e 500 mil sacas de café. De acordo com a consultoria, a bienalidade positiva para o Arábica e a retomada da safra de Conilon, com um clima favorável à granação nesse início de 2018, são os responsáveis pelo resultado superior para a produção de café. O grande destaque da safra 2018 de café do Brasil é mesmo a safra de café Conilon. Depois de passar 3 anos seguidos por uma seca severa, o estado do Espírito Santo enfrenta nesse ano de 2018 a recuperação dos cafezais. Em 2017, o clima começou a melhorar por lá e em 2018 também se firmou. Com isso, a safra de Conilon do Brasil pode ser até 30% maior na visão de Safras e Mercado. A gente compara na tela agora o que deve acontecer para cada uma das variedades então. A projeção da produção de Conilon é de 15 milhões e 700 mil sacas de 60 quilos. A gente vê esse número na coluna no meio da tela. Já a safra de Arábica está estimada em 44 milhões e 800 mil sacas, um volume de 16% acima na comparação com o que o Brasil colheu no ano passado. E a safra total, como a gente já viu, é projetada em 60 milhões e meio de sacas. No que diz respeito à comercialização, Fabiano, os números são positivos. Exatamente, Juliana, já chegam a 89% para a safra 2017-2018. Aliás, repete o número que já se tinha na safra anterior a ela e vem justamente com a média, acima da média dos últimos 5 anos. É o que você confere em Agricultura BR agora, safra 17-18 atingindo 89% de comercialização, mesmo número que se tinha para essa época na temporada 16-17 e 3 pontos percentuais acima da média dos últimos 5 anos, que é de 86%. A comercialização de café perdeu o ritmo, o que é extremamente natural neste período de ano. E a colheita da safra 2018 de café do Brasil já teve início para a variedade Conilon. Para a variedade Arábica começa muito em breve. Vamos saber como que fica o clima então para um dos maiores estados produtores do grão no Brasil, é o estado de São Paulo.
Bom, na região sudeste, a gente consegue perceber nas imagens de satélite que as instabilidades acabaram perdendo mais força e foi principalmente no estado de São Paulo. Consequentemente, o índice de umidade do solo por lá já começou a diminuir um pouco mais e ao longo desses próximos dias, as áreas produtoras de café do estado já devem receber volumes acumulados em torno até de 50 milímetros, o que melhora a situação do solo. Para o próximo período, que vai do dia 18 ao dia 22 de abril, a expectativa é que a chuva diminua de volume e as aberturas de sol serão maiores. Os acumulados mal devem passar dos 5 até no máximo 15 milímetros. O mês vai terminando ainda com a volta do tempo mais seco sobre o estado. Há acumulados que mal passam dos 5 milímetros e aberturas de sol que seguem ao longo do dia até o final do mês. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. O estado de São Paulo é o terceiro maior produtor de café arábica do Brasil, e o segundo melhor da variedade arábica. Fica atrás apenas do estado de Minas Gerais. Para este ano de 2018, a Conab projeta uma forte recuperação na produtividade desses cafezais. Primeiro, por conta do ano de bienalidade positiva, uma característica bem marcante da variedade arábica. E segundo, pela poda extensa que o estado de São Paulo fez nos seus cafezais no ano de 2017 e que agora retorna em alta produtividade para as lavouras este ano. A gente acompanha na tela agora o que a Conab projeta então para esse ano para o estado de São Paulo. A gente traz a comparação com o que o estado colheu no ano de 2017, quando foram retirados dos pés 4 milhões e 400 mil sacas de 60 quilos do café arábica. Para a temporada 2018, a Conab projeta um intervalo entre 5 milhões e 900 mil a até 6 milhões e 200 mil sacas. Volume esse que, se confirmado, pode ficar até 39,5% acima da colheita do ano passado. A produtividade dá um grande salto. Ela sai de uma média de 21,99 sacas por hectare para um intervalo que varia entre 29,1 sacas por hectare até 30 sacas e meia por hectare. Isso significa que ela vai crescer entre uma média de 32% até 39%, de acordo com o órgão. É o que você vai conferir conosco agora nessa tela, nesse gráfico. Você observa aqui o que a Conab aponta para a produtividade do café arábica no estado de São Paulo. Produtividade média em 2017 de 21,99 sacas por hectare. A mínima esperada para 2018 está em 29,10 sacas, o que já traria uma alta de 32,7%, e a máxima esperada é de 30 sacas e meia por hectare para a máxima esperada, o que traria um resultado 39,5% superior ao sinalizado no último ano. Bom, a sinalização dessa recuperação acontece de maneira bem marcante no município produtor de Franca, um polo importante da produção de café arábica do estado de São Paulo. A recuperação dos cafezais por lá é muito forte de um ano para outro, enquanto em 2017 eles colheram 19,1 saca por hectare, em 2018 a projeção é de que chegue a 37 sacas, portanto, uma forte alta de um ano para outro. É importante a gente ressaltar que os produtores de café da região de Franca são altamente tecnificados e, normalmente, a cada ano de bienalidade negativa, eles fazem uma poda radical nos cafezais. Como o ano de 2017 foi de bienalidade negativa para a variedade arábica, muita área teve essa poda extensa, resultando, portanto, nessa produtividade mais elevada. Os dados da Conab apontam que 60% dos cafezais da região de Franca no ano passado tiveram essa poda realizada. E a gente fala agora a respeito dos preços do café arábica aqui no Brasil. Depois de uma quebra, depois de dias seguidos de valorização, os valores da saca de 60 quilos sofreram queda nesta última quarta-feira. A gente acompanha agora os valores apurados pelo CPEA, mostrando o estado de São Paulo em destaque. O preço da saca de 60 quilos foi para R$ 429,50, registrando uma baixa em relação ao dia anterior. Ainda assim, o mês de abril registra alguma recuperação de preços, a alta chega de 0,54%.
Por aqui vamos saber como é que vem os negócios com o café arábica na Bolsa de Nova York, que é a referência internacional para o grão, principalmente para o Brasil, que é o maior produtor e exportador de café arábica do mundo. Veja conosco que nós temos aqui correção, vem no negativo, vai perdendo quase 1 cento de dólar aqui as posições de mais curto prazo. A posição de maio é negociada a $1, 17 centes mais 50 libra-peso. Julho, $1, 19 centes mais 55 por libra-peso. Posição de setembro e dezembro também, mas principalmente de setembro, é referência para a safra brasileira, $1, 21 centes mais 60 por libra-peso, e dezembro vem a $1, 24 centes mais 90 libra-peso, agora se aproximando de perdas de 1 cento de dólar para o mercado do café arábica em Nova York. Café Conilon agora em destaque. O mercado operou com mais uma leve alta nesta última quarta-feira para a variedade Conilon negociada no estado do Espírito Santo. O CPEA, que apura os valores, mostra que o preço da saca de 60 quilos do grão tipo 6, classificação peneira 13 acima, fechou o dia a R$ 317,94. São dias já seguidos de recuperação para o valor da variedade Conilon aqui no país. O preço agora já está 3,10% mais alto do que o do fechamento do mês de março. Vamos saber agora como é que vem as referências para os negócios no café Conilon, o café robusta negociado em Londres. Você acompanha conosco aqui as ações negociadas. Temos aqui Londres sendo negociado neste momento com ligeira queda para as posições de mais curto prazo. A posição de maio neste momento é negociada com $1.759 por tonelada, uma pequena alta neste momento de 0,23%. Já julho vem com queda, 0,11% de queda, $1.768 por tonelada. Setembro vem estável com $1.760 e novembro $1.763 de negociação, também muito próximo à estabilidade. Nenhuma novidade no cenário internacional para o robusta, aí vai mantendo essa banda de negociação pouco acima dos $1.700 a tonelada. No próximo bloco, a gente destaca o feijão e a expectativa da safra no estado do Ceará, que tem a maior área destinada à cultura na segunda safra. E você fique conosco e aproveite para participar do programa. Você pode mandar sua mensagem, sua dúvida, foto e vídeo da sua produção no 67 99656 2266. Participe, estamos aguardando. Domingo, 15 de abril às 13 horas, direto do Tatersal da Agrivale, em Juara, Mato Grosso. Leilão Parceiros da Agrivale e Estância Bahia Leilões. 3.000 animais de corte para cria, recria e engorda, filmados e no recinto com transmissão ao vivo pelo Canal do Boi. Cadastros e lances, 66-3468-6600. Informações, 669-9988-7820. Parceria Agrivale. Realização Estância Bahia Leilões. Grande leilão especial 26 anos da Iandeara Leilões. Segunda, 16 de abril às 19 horas no Tatersal da Iandeara Leilões. 1.500 animais Nelores, mestiços e cruzamento industrial. Lotes selecionados para cria, recria, engorda e carga fechada. Animais filmados e expostos no recinto. Realização Iandeara Leilões. 26 anos. Transmissão Canal do Boi. Informações 17 3472 1593. Hoje, 12 de abril, leilão virtual Boi em Pauta, às 20h30 no Canal do Boi. Oferecimento Sementes Agromax, seriedade e segurança na formação de pastagens. 0800 038 1005.
Tá bom, você investiu em genética. Agora chegou a hora da pastagem da sua fazenda te dar lucro. Sementes Agromax. É isso mesmo, o momento é agora. Somente quem tem tecnologia e produção própria pode lhe auxiliar a ter mais lucro na produção de leite e carne. Pasto verde o ano todo é garantia de lucratividade e dinheiro no bolso. Ligue e fale com a gente. Sementes Agromax, seriedade e segurança na formação de pastagens. Estamos de volta. Por aqui é hora de falar sobre uma cultura que tem amplo cultivo em várias regiões do país. É o feijão. O estado do Ceará tem a maior área destinada à cultura do feijão no país na segunda safra. Ele responde por 25% da extensão total de cultivo desta cultura. Apesar disso, fica em quarto lugar no tamanho da produção, isso por conta do seu índice de produtividade, que é, por sua vez, o pior do país. A gente trouxe uma comparação para você de casa acompanhar da área da produtividade e da produção esperados para o estado do Ceará nesta segunda safra e o que acontece na média Brasil. A área é de 396 mil hectares. Veja que ela responde por boa parte do cultivo no país, estimado pela Conab em 1.540.000. A produtividade média fica muito abaixo da média nacional. São 4,5 sacas por hectare esperados para este estado. A média Brasil está em 13,9 sacas. A produção chega a 108.900 toneladas, volume significativo para a safra de feijão do Brasil, mas não compatível com seu tamanho de área. A produção nacional do grão na segunda safra é projetada em 1.280.000 toneladas. A maior produção de feijão no Ceará é totalmente destinada à variedade Calpi, que tem um grande apelo de exportação. Vamos saber então como é que fica a previsão do tempo para essas áreas de desenvolvimento da cultura do feijão lá no estado do Ceará com a Graziela Gonçalves. Por conta da chegada da zona de convergência intertropical, que é uma faixa de nuvens mais carregadas que atua na área mais ao norte da região nordeste, as chuvas acabaram ganhando volume sobre o estado do Ceará. Inclusive, a gente vê aqui que o índice de umidade do solo está elevado para grande parte do estado, o que vem beneficiando as lavouras de feijão. Inclusive, nesses próximos dias, o acumulado pode chegar até os 70 milímetros nas áreas centrais do estado. Já para o próximo período é que a chuva começa a diminuir, conforme esse sistema vai se afastando um pouco mais. O acumulado desta vez mal deve passar dos 30 milímetros apenas no litoral. Nas áreas mais centrais, acumulados em torno até dos 15 milímetros. Para o próximo período, que vai do dia 23 ao dia 27 de abril, a mesma condição ainda deve continuar. Chuvas que seguem um pouco mais mal distribuídas, principalmente para o interior, e chuvas mais significativas no litoral. Este mesmo padrão deve continuar até o final do mês de abril. Daqui a pouco a gente volta com mais previsão do tempo. E o prazo que reduz a alíquota do ICMS do feijão no estado do Mato Grosso foi prorrogado. Valdir Pacheco tem mais informações. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso, FAMATO, informa aos produtores rurais que foi prorrogado para o dia 27 de dezembro de 2018 o prazo de validade do benefício que reduz a alíquota do ICMS de 12% para 4% nas saídas interestaduais do feijão produzido e beneficiado em Mato Grosso. Sendo assim, o crédito presumido volta a ser de 66,66%. A Lei 10.695, que dispõe sobre a prorrogação do benefício, foi publicada no Diário Oficial no dia 3 de abril de 2018. Segundo a FAMATO, a prorrogação para dezembro de 2018 ainda precisa ser regulamentada pela Secretaria de Estado de Fazenda, Cefaz-MT, para que a atualização seja inserida no regulamento do ICMS. A entidade ainda reforça que permanece em vigor o texto da Lei 10.633 de 2017. A única mudança está na vigência, que passa a ser de 27 de dezembro de 2018. O prazo da lei anterior era de 90 dias, ou seja, até o dia 1º de dezembro de 2017. Porém, devido à morosidade na regulamentação da lei, os produtores não tiveram acesso ao benefício. A concessão do benefício fica condicionada a algumas regras, como
a regularidade e idoneidade da operação, o produto deve ter sido produzido no Estado, o contribuinte deve estar regular perante a Secretaria de Fazenda do Estado, Cefaz, a aceitação da lista de preços mínimos e a operação não ser beneficiada por outro benefício fiscal. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Aconteceu na última terça-feira em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, um encontro entre produtores do setor vitivinícola com o Ministério da Agricultura. Na reunião, foram colocadas as reivindicações do setor acerca de melhorias para alavancar a cadeia produtiva da uva e do vinho. Entre os assuntos debatidos, se destacam a implantação de um plano de desenvolvimento da vitivinicultura nacional e do cadastro vitivinícola nacional, a busca de recursos com juros reduzidos para o custeio da safra da uva e a necessidade de maior fiscalização de vinhos, em especial os importados. Segundo o Ibravin, o Instituto Brasileiro do Vinho, o Brasil tem problemas de competitividade com os vinhos importados, especialmente do Chile e dos países do Mercosul, que têm um custo de produção mais baixo e que entram no país livres de taxas de importação. Para o financiamento da safra, os dirigentes solicitaram a disponibilização de 400 milhões de reais para o financiamento de estocagem e comercialização, além da redução das taxas dos créditos agrícolas em índices compatíveis com a redução da taxa Selic. Outra pauta colocada em destaque nesta reunião foi a criação de mecanismos para escoamento do produto excedente. Em 2017, por exemplo, a safra gaúcha foi recorde, porém houve dificuldades em escoar essa produção. O assunto por aqui agora é trigo, já que em breve começa o plantio da nova safra de inverno no país. A comercialização do cereal fica bastante ligada aos valores que estão sendo praticados no cenário nacional. Há alguma expectativa de recuo da área plantada, visto os preços baixos que não são remuneradores. Além disso, há um alto custo de produção que acaba desestimulando o setor produtivo. A gente acompanha como estão os valores do trigo de referência, então, para o estado paranaense e gaúcho. Em primeiro lugar, no estado do Paraná, onde a tonelada do trigo tipo pão ou melhorador fechou nesta última quarta-feira, dia 11 de abril, a R$ 780,83. O mercado está em franca recuperação, uma vez que é período de entre-safra do trigo no país. Com isso, neste mês de abril, a alta para o trigo no Paraná já soma mais de 6%. A gente acompanha agora os valores no estado do Rio Grande do Sul, que traz como referência o trigo tipo brando. Por lá também acontece uma valorização neste mês de abril. A alta é de 4,5%. Com o valor da tonelada chegando aos R$ 690,67 nesta última quarta-feira. Uma situação que pode vir a incentivar os produtores de trigo do Brasil tem a ver com o cenário externo. A expectativa de valores mais elevados no mercado internacional e também a quebra da safra argentina pode fazer com que alguns produtores retomem o investimento na cultura. Seguimos falando de trigo, agora trigo no cenário internacional. Toda quinta-feira, tradicionalmente, o Departamento de Agricultura norte-americano divulga o seu relatório de vendas e exportações. Para o trigo, na semana encerrada em 5 de abril, teve uma venda pequena de 120.700 toneladas. Uma situação normal para um final de comercialização de safra, e os Estados Unidos agora ficam muito próximos a bater a meta de exportação da temporada 17-18, pouco superior chegando agora a 22 milhões de toneladas. Vamos ver o comparativo aqui com a meta. Nós temos a semana encerrada em 5 de abril, com as 120.706 toneladas vendidas. A safra totaliza 23 milhões e 30 mil toneladas para uma meta de 25 milhões e 170 mil toneladas, faltando agora para completar cerca de 2 milhões de toneladas em vendas de trigo para os Estados Unidos bater essa meta.
Vamos saber agora como é que vem os negócios com trigo na Bolsa de Chicago. Você acompanhando a Agricultura BR, temos aqui as posições de mais curto prazo, registrando queda em torno de 9 centes de dólar, caindo bastante hoje o mercado do trigo na Bolsa norte-americana. Maio vem com 4 dólares 78 centes o bushel, julho 4 dólares 95 centes por bushel, setembro 5 dólares 14 centes por bushel e dezembro 5 dólares e 36 centes por bushel são os negócios com trigo na Bolsa de Chicago. E daqui a pouco, no Agricultura BR, nós vamos trazer mais tecnologias que estão acontecendo e estão sendo apresentadas na Tecnoshow Comigo, em Rio Verde, no estado de Goiás. E ainda hoje, as últimas informações do mercado da soja no Brasil. Voltamos já! Estamos aqui para reforçar o convite para o 20º Leilão Precoce Total. Será transmitido pelo Canal do Boi, realizado em Bataguaçu pela Leilosul, no dia 14 de abril, a partir das 11 horas. Não percam, animais de excelente nível, altíssimo valor genético. Tenho certeza que todos vão ficar muito satisfeitos com a qualidade dos animais que serão ofertados. A JC fabrica as melhores soluções para manter seu rebanho hidratado e saudável. Nós temos produtos na medida certa para seu rebanho. Reservatórios e bebedouros inteiros, sem emenda, com e sem calçada. Fale com quem entende do assunto. Fale com a JC. JC Bebedouros e Reservatórios. Fone 67 99670 3391. Amigo pecuarista, dia 19 de abril, quinta-feira, às 20h30, você confere o leilão virtual de gado de corte. Oferta de animais para cria, recria e engorda, filmados na região de Bataguaçu e Presidente Venceslau. Não perca! Leilão virtual de gado de corte, 19 de abril, quinta-feira, às 20h30. Realização Leilosul. Transmissão Canal do Boi. A maior preocupação é com a minha produção. Pro meu gado melhorar, eu encontrei a solução. Com Fosfosal, o meu gado melhorou. Tá tudo bem aí, seu Francisco? Oi, Cláudio. É o efeito Fosfosal. Ah, agora tá explicado. Fosfosal. Melhora o seu gado em todos os momentos. Fosfosal. Uma injeção de peso. Pensa num produto bom! Equilíbrio, funcionalidade e performance. Leilão virtual Nelore 100. 21 de abril, sábado, às 14 horas. Oferta de 90 touros e 15 fêmeas. Um verdadeiro show de qualidade e genética. Leilão virtual Nelore 100. 21 de abril, sábado, às 14 horas. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Vem aí o leilão mais esperado do ano com a participação dos maiores criadores. 20º Leilão Precoce Total, 14 de abril, sábado às 12 horas. Oferta de mais de 5.000 animais de corte para cria, recria e engorda. Animais de genética superior. Um evento de peso para você, amigo pecuarista. 20º Leilão Precoce Total, 14 de abril, sábado às 12 horas, no recinto da Leilosul, em Bataguaçu. Realização Leilosul. Transmissão Canal do Boi. Segundo leilão virtual Fazenda Boa Vista. José Afonso Siqueira convida o amigo criador para um leilão com mais de 30 anos de seleção. Oferta de 100 matrizes e novilhas, prenhas e paridas. 17 de abril, terça-feira, às 20h30. Transmissão Canal do Boi. Se conecte aqui. Acesse conecteleilões.com.br.
Amigo pecuarista, dia 19 de abril, quinta-feira, às 20h30, você confere o leilão virtual de gado de corte. Oferta de animais para cria, recria e engorda. Filmados na região de Bataguaçu e Presidente Venceslau. Não perca! Leilão virtual de gado de corte. 19 de abril, quinta-feira, às 20h30. Realização Leilosul. Transmissão Canal do Boi. Estamos de volta com mais um foco da Tecnoshow de Goiás. Está acontecendo por lá, então, essa semana, uma grande feira do setor que traz mais um destaque para o controle de plantas daninhas no campo. É a Syngenta que tem participado da feira este ano com um novo fungicida. O repórter Kleber Rabelo esteve por lá nestes últimos dias e conta pra gente mais essa novidade. Nós estamos no estande da Syngenta, aqui na Tecnoshow comigo, que acontece em Rio Verde, no interior do estado de Goiás. A Syngenta traz novidades no que diz respeito a fungicidas. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com o Bruno Zuntini, que é da parte de desenvolvimento técnico de mercado da Syngenta. Qual a novidade de vocês esse ano? Nós estamos aqui na Tecnoshow fortalecendo o programa Manejo Consciente, que é um novo programa que a Syngenta traz em capacitação dos produtores na utilização correta dos nossos fungicidas, não só fungicidas da Syngenta, como um produto de todo o mercado. É isso aí, temos aqui uma amostra, um testemunhal de vocês, sem o uso do Cipress, que é o fungicida apresentado como novidade. O que tem de diferente, o que a gente pode notar de diferença de uma plantação com o uso do fungicida e sem uso? Nós temos aqui basicamente a ferrugem asiática da soja, que é a principal doença da cultura. Mesmo em dias atuais? Mesmo nos dias atuais, a ferrugem continua sendo a principal doença da cultura. Embora nos últimos 3 anos, no sudoeste goiano, nós tenhamos tido uma baixa pressão de ferrugem, porque nós costumamos plantar muito cedo, no início de outubro, e também colher no final de janeiro, início de fevereiro. Normalmente a ferrugem tem chegado para nós um pouco mais tarde, mas quando ela chega com uma agressividade muito forte, o que vocês podem ver na testemunha. A ferrugem subindo, com uma severidade grande, já com uma desfolha acentuada da cultura no terço inferior e médio da planta, isso aí com certeza vai acarretar em grande problema na produção. Por isso que o produtor deve fazer, não só para a ferrugem, mas para as manchas foliares, que tem sido, na última safra, nos últimos 3 anos, o principal problema que o produtor tem, você precisa associar fungicidas. Seja ele junto com o Elatos, que é o nosso principal produto, que é uma carboxamida extremamente eficiente para ferrugem e antracnose, por exemplo, você precisa colocar um parceiro. Esse parceiro pode ser, dentro do manejo consciente, ou multissítio, como o mancozeb ou um clorotalonil, ou o Cipress. O Cipress é uma alternativa para você aumentar o poder curativo do Elatos na ferrugem e melhorar o controle de outras manchas foliares, como mancha-alvo, como cercóspora, como septória, fechando todo o espectro de manchas, aumentando o espectro de controle e fechando todo o complexo de manchas foliares e especialmente no controle de ferrugem aqui na cultura da soja. Quais são os componentes que esse produto novo tem e diferente dos demais? O Cipress é uma mistura de 2 triazóis, ele tem uma alta concentração de ciproconazol, que é um fungicida extremamente eficiente para controle de ferrugem asiática, principalmente, e ele tem na sua composição também o difenoconazol. O difenoconazol é um produto que controla por excelência manchas foliares. Então ele vai melhorar ainda mais o controle de Elatos para antracnose, para mancha-alvo e para DFCs, como septória e cercóspora. Então nós conseguimos controlar muito bem ferrugem, aumentando o poder curativo de uma carboxamida que é estritamente preventiva e controlando também as demais manchas foliares que atuam na cultura da soja, causando problemas de produção e tirando a rentabilidade do agricultor. Muito obrigado pelas informações. Conversei aqui com o Bruno Zuntini, desenvolvimento técnico da parte de mercado da Syngenta. Kleber Rabelo para o SBA. Trazemos em destaque agora mais uma participação do telespectador, agora no quadro Agricultura BR Responde.
Bom, tem chovido muito na metade norte do Brasil e tem gente querendo saber quando que essa chuva vai cessar, Fabiano. Vamos ler na tela então a pergunta de uma telespectadora da Bahia, é um telespectador, o Manuel Guedes, do município de Santa Rita de Cássia. Ele diz o seguinte: nesta noite choveu muito aqui em Santa Rita de Cássia, no extremo oeste baiano. Gostaria de saber se ainda vai continuar chovendo em nossa região. Quem sabe se essa previsão vai estar mais chuvosa é a Graziela Gonçalves, que responde ao telespectador. Agora vamos responder a pergunta do nosso telespectador Manuel Guedes, que fica lá no noroeste da Bahia, em Santa Rita de Cássia, que quer saber como é que fica o tempo ao longo dos próximos dias. Por enquanto, nas imagens de satélite, a gente consegue enxergar nuvens carregadas se espalhando por grande parte do estado, mas infelizmente as chuvas vêm ocorrendo de maneira mal distribuída. O índice de umidade do solo lá no noroeste da Bahia ainda segue um pouco mais elevado por conta das chuvas que acabaram sendo mais volumosas e constantes. Só que agora, ao longo desses próximos dias, o acumulado por lá mal deve passar dos 15 milímetros e as aberturas de sol ao longo do dia serão maiores. A expectativa, então, para o próximo período, que vai até o dia 22 de abril, é que o tempo volte a ficar mais seco e ensolarado na maior parte do estado baiano e agora as chuvas que caírem por lá mal terão acumulados em torno dos 5 milímetros. O mês vai terminando ainda com o tempo mais seco em grande parte do estado e, infelizmente, o acumulado mal deve passar dos 5 milímetros. Inclusive, ao longo do mês de maio, a expectativa é que as chuvas sigam ainda de maneira mais esporádica. Eu encerro minha participação por aqui. Até mais! Ok, Graziela, obrigada então pelas informações. Manuel, muito obrigada pela sua participação. Um grande abraço a vocês todos por aí. E durante a Expo Grande, que acontece até este final de semana, vários eventos aconteceram. Um deles, muito especial, Fórum Rural Brasileiro, que trouxe debates importantes em torno do agronegócio nacional, falando a respeito da questão indígena, a respeito de impostos, tributação, fundo rural, como a participação do produtor rural pode melhorar. Quem esteve lá, porque nós estávamos ali apresentando os programas e trazendo esses debates aqui pelo canal do Boi, foi a repórter Kylie Rodrigues, que mostra um pouco dos bastidores e do entendimento de produtores rurais que estiveram por lá. Riscos e oportunidades para o futuro do campo. Este foi o tema do primeiro Fórum Rural Brasileiro, com palestras de inovações tecnológicas para o agronegócio, desenvolvimento sustentável e meio ambiente, entre outros temas. O fórum contou com a participação de representantes do setor rural. Não costumamos discutir as políticas públicas que interferem e que norteiam o agronegócio. Foi nesse sentido que nós entendemos por bem promover esse primeiro fórum, que deve ter sequência no próximo ano, com o segundo e, se Deus quiser, os próximos anos, no sentido de que a gente o setor comece a discutir aquilo que lhe afeta. Porque as políticas públicas, no fim, vão afetar o bolso do produtor rural, não é? A sua atividade, vão afetar o meio ambiente, vão afetar o modo de produção, vão afetar o conjunto da nossa atividade como um todo. Com a palestra O Agronegócio Brasileiro no Congresso Nacional, a senadora da República, Ana Amélia de Lemos, abordou questões vivenciadas por muitos produtores na atualidade. Temos também um problema grave ainda da infraestrutura muito deficitária, estradas deficientes, assistência, toda ela complicada, custos de produção muito elevados e a renda do agricultor comprometida exatamente por esses desafios que a cada ano precisam ser vencidos. Apesar disso, a agropecuária brasileira responde por 20% de todos os empregos gerados no Brasil e mais, é responsável por superávit comercial e também é responsável pelo café da manhã, pelo almoço e pela janta dos brasileiros. Isso não é pouca coisa. E se a inflação hoje está baixa, se deve muito ao trabalho dos agricultores, que
que estão vendendo os seus produtos a um preço bem mais baixo do que aquele custo de produção que ele teve para produzir o leite, para produzir feijão, arroz, todos os produtos que entram na cesta básica dos brasileiros. É exatamente esse o objetivo, né? Nós discutirmos essas questões que podem afetar e até inviabilizar as atividades econômicas do campo, né? Num momento desse de discussão, de debate amplo com lideranças, com produtores, com colegas, com a mídia, né? Então a ideia é exatamente isso aí. Pesquisador, e daqui vai sair um documento especial assinado, aí a gente sabe sobre essa proposta. Ótimo, é uma boa pergunta, sim. Foi preparado uma carta de Mato Grosso do Sul, né, que deve ser encaminhada às instituições, principalmente à Confederação Nacional da Agricultura e ao Estado brasileiro, né, baseado em aspectos importantes, né, que estão relacionados a essa discussão do agronegócio. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Kaile Rodrigues para o SBA. E você que perdeu o debate realizado dentro do Fórum Rural Brasileiro na última sexta-feira, pode assistir todo o debate na íntegra acessando o portal do SBA no endereço sba1.com. E por aqui o Agricultura BR volta a destacar a Tecnoshow Comigo, grande feira que está acontecendo nesta semana em Rio Verde de Goiás. De lá, Kleber Rabelo tem mais destaques. Como o próprio nome diz, a Tecnoshow é um show de tecnologia. Apresenta todo ano novidades no setor da agricultura e também da pecuária. A organização do evento destaca a diversidade como marca registrada da feira, que expõe desde máquinas e equipamentos agropecuários até animais. E para falar sobre a história desse evento, que está na sua 17ª edição, eu vou conversar com o seu Dorivan Cruvinel de Souza. Ele é vice-presidente administrativo financeiro da Comigo. Já são 17 anos. Hoje o senhor tem aqui quantos expositores? Hoje nós estamos com 550 expositores, uma expectativa de público de 110 mil pessoas. Só que a gente começou há 17 anos atrás, era para ser um dia de campo. E por sugestão de algumas empresas que queria vir expor só as máquinas. Então, já na primeira edição, já foram 50 expositores e um público de 5 mil pessoas. Isso nós viemos crescendo a cada ano e hoje chegamos nesse número de 110 mil visitantes, faturamento ano passado de 1,7 bi. Como que o senhor vê em relação à importância para o agronegócio, para a agricultura, pecuária, a importância da Tecnoshow? Aqui, o produtor tem opção de ver toda a inovação de maquinários, de variedades de soja, de milho, de sorgo, exposição de gado, várias raças de gado, ovinos, animais, cavalo. Ele tem aqui, nós temos aqui mais de 100 palestras, uma gama de informação. E já é tradição da feira ele fazer o melhor negócio do ano. Sempre você está com a melhor promoção, o preço mais ajustado. Então, o cooperado nosso já deixa para essa semana vir fazer a sua comercialização. Tem pessoas aqui do Brasil todo, né, visitando a feira, professores, acadêmicos, produtores. Nós temos do Brasil inteiro e de fora também. Sempre nós temos várias expedições. O pessoal da África tem visitado a gente todo ano em busca de novas tecnologias. E aqui da América do Sul aqui também o pessoal está prestigiando a gente. Quem participa da feira tem a oportunidade de conhecer diferentes setores e tecnologias relacionadas ao agronegócio.
Aqui você tem conhecimento, tudo que manejo, a Comigo trabalha o ano inteiro com as empresas parceiras testando, né? Variedade de semente, um fungicida que deu mais certo, produtividade. Então, assim, é uma coisa técnica, por isso chama o Centro Tecnológico. Muita coisa boa, informação excelente, o produtor tem que estar aqui. Porque ele estando aqui, ele está sabendo de tudo, uma soja mais produtiva, um milho mais produtivo, um milho que tem mais resistência a tipo largata, uma resistência a algum tipo de doença. Então, aqui o cara, além de ter as máquinas para comprar, para investir em novidade, tem também como que é feito, tipo assim, o plantio, que ele vai conseguir fazer um plantio com mais qualidade, com mais tecnologia, assim, economizando, diminuindo o custo. Isso é importante. Aqui você vai estar vendo tudo isso aí englobado. E o Agricultura BR está conferindo tecnologias e eu estou aqui com a Carla Lauton, minha colega de trabalho, ela que está no programa Pecuária BR para trazer os destaques. Pecuária BR que está começando às 17h50, logo após o final da terceira edição do Agricultura BR. Boa tarde, Carla, um prazer tê-la aqui de novo mais uma vez. O que nós vamos ter de atração no Pecuária de hoje? Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. No programa de hoje vamos falar sobre confinamento. Vamos trazer hoje um assistente técnico da DSM Tortuga, que vai falar como que fica, quais são as expectativas do confinamento para o Brasil este ano e para o Mato Grosso do Sul também. E nós vamos dar continuidade à Expo Grande. Estamos fazendo a cobertura da Expo Grande e hoje está acontecendo o julgamento do Girolando e também a da pista do quarto de milha. Nós vamos estar lá com a repórter Miriam Valadares, que vai trazer mais informações sobre como que está o julgamento, que termina amanhã, e também o julgamento que vai ter do quarto de milha, Fabiano. Tá certo, então grandes atrações aí para quem acompanha a equinocultura, a pecuária também. Tivemos agora recentemente encerramento do julgamento da raça Nelore, também grandes resultados, fazendo parte também do circuito nacional. Então, você tem todas essas atrações, logo mais 17h50, Carla. Isso mesmo, 17h50 com Jorge Zaidan e com a Renata Ferreira. Tá certo, Carla, obrigado pela sua participação, uma boa tarde. Obrigada, boa tarde. A gente volta a destacar a soja por aqui e agora os valores praticados hoje em dia nos portos do Brasil, em especial Porto de Santos e de Paranaguá, que são os de maior embarque da oleaginosa. O valor pago pela saca do grão nos portos segue acima dos R$ 80 a saca, porém o prêmio reduziu, fazendo com que a comercialização da oleaginosa no país cedesse um pouco. A apuração da Agricultura BR feita com a Grãos Corretora nesta quinta-feira mostra que o preço pago pela saca da soja no Porto de Santos saiu de R$ 88,00 nesta última quarta-feira, dia 11 de abril, para R$ 86,50 nesta quinta, dia 12. Já no Porto de Paranaguá, prêmio pago pela saca da soja era de R$ 88 também nesta última quarta-feira e cai para R$ 86,00 nesta quinta, dia 12 do mês. Por aqui vamos saber um pouco a respeito do que vai acontecendo com o maior importador de soja do mundo, o maior comprador é a China. Olha só, os prêmios pagos sobre esse valor da saca da soja que a Juliana acabou de destacar, eles tiveram uma redução agora nessa semana, chegou a ficar 3 vezes superior ao que era praticado no mesmo mês no ano passado. Continua um bom prêmio, mas agora um pouco menor. Isso tem a ver com China, que é o maior importador e que, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, nesse relatório de abril não tem nenhuma alteração. Aliás, sobre China tem poucas alterações ou praticamente nenhuma desde o início do ano em relação à oferta e demanda vista pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Vamos ver os dados aqui chineses. Aqui nós temos importação e a evolução que a China tem nas últimas temporadas. Na 15 e 16, essa
Essa importação foi de 83.230.000 toneladas. Na 16/17, eram 93.500.000 toneladas que foram importadas pelos chineses. Em março, a previsão do Departamento de Agricultura norte-americano foi de 97 milhões de toneladas e ela permaneceu sem alterações neste mês de abril. Em relação aos estoques chineses da oleaginosa, a expectativa segue a mesma em relação ao mês passado. Volume de soja estocado que a China deve chegar até o fim do mês do ano, temporada 2017-2018, é de 20.640.000 toneladas. A gente pode voltar para o estúdio, a gente soltou aí a cotação da soja na Bolsa de Chicago, já já a gente dá um maior destaque a ela. Por enquanto, a gente fala sobre os estoques chineses da oleaginosa. Agora sim, os dados na tela para você de casa acompanhar a evolução. Veja que no ciclo 2015-2016, a China encerrou a temporada com 16.910.000 toneladas de soja estocadas. Já na temporada 16-17, ampliou seus estoques governamentais para 20.390.000. Para o ciclo em vigor, temporada 2017-2018, a China tem a previsão de encerrar o ciclo com 20.640.000 toneladas. A gente vê que não houve alteração nessa expectativa de um mês para outro. É importante lembrar também que nessa evolução de estoques chineses, quando você pega ali a temporada 15-16 para 17-18, em volume há uma alta. Mas é importante lembrar que quando se fala de dias garantidos de consumo, não, porque o consumo chinês se elevou também. Então, na verdade, a China continua mantendo uma situação de equilíbrio em relação ao seu estoque, que apesar de ser mais volumoso no momento, ele não traz uma situação de maior conforto de abastecimento para aquele país. Vamos falar agora sobre soja em Chicago. Agora há pouco o pessoal jogou na tela rapidamente. Vamos saber como é que vem soja em Chicago. Na abertura dessa edição, vinha em alta. Você tem aqui soja em Chicago permanecendo nessa elevação, próxima entre 9 e 10 centos de dólar a alta de hoje. Posição de julho vem a $10,58 o bushel. Agosto, $10,69 por bushel. Posição de setembro negociada a $10,68 o bushel. E novembro, $10,58 por bushel. Vem com ganho neste momento a Bolsa de Chicago. E a gente fala agora sobre a cotação do dólar comercial frente ao real. Aqui no Brasil, a moeda norte-americana chegou a passar dos R$ 3,40 nestes últimos dias, influenciada pelo cenário externo. Entre Estados Unidos e China, toda essa guerra comercial que acontece, o mundo sente como um todo. Aqui no Brasil não foi diferente, as cotações da moeda norte-americana chegaram, portanto, ao seu patamar mais elevado desde o ano de 2016. O cenário interno do Brasil também influencia na cotação do câmbio. As questões envolvendo a política nacional e a proximidade das eleições presidenciais em outubro deste ano também deixam o cenário mais especulativo, causando alerta no mercado. Depois de passar dos R$ 3,40, a moeda norte-americana voltou a recuar nestes últimos dias. Quarta-feira já trouxe um recuo e nesta quinta também vem em movimento de baixa. A gente acompanha agora se essa queda continua acontecendo neste momento. Agora o dólar muda de rumo, vem com leve alta, mas permanecendo bem próximo à estabilidade do valor de fechamento desta última quarta-feira. Neste momento, o dólar comercial vem operando no Brasil a R$ 3,38 mais 8 para a venda. A variação é positiva em 0,05%. Bom, e com esta informação, a Agricultura BR de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece muito a sua companhia, a sua participação e faz um convite para você acompanhar o programa logo mais às 5h20 da tarde pelo horário de Brasília. Este é o Agricultura BR. A inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. Para todos, uma ótima tarde. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informações.